Salom Berhameduston. Olá para todos os amigos. Rosh Hashanah. Sejam bem-vindos. Vamos começar aqui no canal Língua e Cultura Persa, nossa terceira aula da série Semana dos Verbos em Persa. Então, para você que está chegando agora, durante essa semana, nós estamos com uma série de aula inédita, estudando 20 verbos essenciais da língua persa. Então, nossas duas primeiras aulas estão gravadas aqui no canal, para você que não assistiu. É muito importante, né, que você assista essas aulas anteriores, para que você possa compreender melhor esse conteúdo, que é um pouco, vou dizer, complexo, né? Falar de verbos é sempre uma parte da língua, né, de qualquer idioma, que tem uma certa complexidade, né? Mas aqui, né, em uma semana, eu não vou dar conta de explicar tudo, né? A gente está fazendo uma introdução. Então, hoje a gente vai ver mais 6 verbos, né? Como a gente viu na aula de ontem, 6 verbos. Na primeira aula a gente viu 3 verbos e uma introdução. Vou colocar aqui na tela o conteúdo da aula de hoje. Mas antes, quero convidar você a se inscrever nessa lista de e-mails, né, que tem aqui no link da descrição, para você receber o material bônus dessa semana. Eu estou preparando ainda, né, uma tabela com 100 verbos, né, uma tabela interativa, que no finalzinho da aula eu vou mostrar um pouquinho mais. Mas agora, você que está aqui assistindo ao vivo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curte, né, para ajudar nosso canal a crescer, nosso projeto, né, que esse é um projeto inédito, né, de divulgação da língua persa para o público brasileiro. Então, vamos lá começar com a nossa aula de hoje. Então, vamos ver aqui os verbos de hoje. A gente já está no verbo número 10, né? Na aula passada, a gente viu 6 verbos, né, que foram... Vou lembrar de cabeça aqui agora. Tivemos vários verbos aí, né? Então, hoje a gente vai ver os verbos dar, dodan, comprar, haridan, comer, khordan, pegar, giriftan, trazer, ovardan e levar, bordan. Então, esses são verbos muito úteis, né, também, né, que se referem, a gente vai usar muito, assim, no cotidiano. Lembrando que nessas aulas, além de aprender a conjugação dos verbos, no passado simples, no presente simples, né, que são os únicos tempos verbais que a gente está vendo aqui, né, devido ao tempo, e que são os mais importantes, né, para a gente entender tudo, toda a base da gramática persa. A gente também vai ver frases do persa coloquial, né, que é o persa que é falado no cotidiano. Tem o persa que é o ensinado nos livros, que é o persa formal, e o persa coloquial, que é o persa usado no cotidiano. Então, aqui nessa aula, a gente vai ver, já que, primeiro verbo, a gente vai converter esses verbos do modo formal para o modo coloquial e formar as frases. Então, vamos recordar aqui, né? O primeiro verbo de hoje é dar. É um verbo muito bonito, né? Então, o infinitivo, né, em português, é dar. Em persa é dodan. O infinitivo em persa sempre termina com an. Então, para conjugar o verbo no passado simples, vamos recordar aqui, eu obtenho a raiz do passado, eliminando a terminação an do infinitivo, né? Então, eu tenho a raiz dot,
E o sufixo pessoal é o que indica a pessoa do verbo, né? Que a gente viu que tem os do passado, os do presente, umas pequenas diferenças. E são eles que vão conjugar o verbo. Então, aqui, eu dei, dá, você deu, de, ele ou ela deu, dod. Nós demos, dodim. Vocês deram, dodid ou dodim no coloquial. Eles ou elas deram, dodand ou dodan no coloquial. Então, vamos recordar aqui, só mais uma vez, né, que terceira pessoa, no passado, não tem sufixo, né? No presente tem. Mas no passado não tem. Por isso que não tem nenhuma terminação, né? Ele fica igual à raiz. E o modo coloquial, que está marcado aí em vermelho, entre parênteses, é o modo falado, né? Tem o modo escrito e o modo falado. O modo escrito está aí marcado em azul e o modo falado está escrito em vermelho. Então, vamos só repassar esse verbo: dodan, dodi, dod, dodin, dodid ou dodim, dodad e dodan. É muito fácil esse verbo, né? Muito simples. Vamos ver o modo negativo, que é acrescentando o prefixo na, né? Que significa não. Esse prefixo ele vem antes da raiz, do dot. Então, simplesmente eu coloco o não, né? Na. Então, eu não dei, na dodan. Você não deu, na dodi. Ele ou ela não deu, na dod. Nós não demos, na dodim. Vocês não deram, na dodid ou na dodim, no coloquial. Eles ou elas não deram, na dodant ou na dodan. Bem simples, né? Então, vamos para o presente simples, né? O passado simples, ele é usado para descrever ações que ocorreram no passado, ações concluídas no passado, né? E o presente simples é para descrever ações que ocorrem no momento atual, ou, em algumas vezes, ele também pode ser usado para descrever coisas que vão acontecer no futuro, né? A gente vai ver exemplos nas frases. Mas aqui, a gente vai focar no presente, né? Então, o infinitivo dar, raiz dod, no presente vira dar. Então, lembram que a raiz do presente que é o problema, né? Que ela é sempre irregular. Então, a gente tem que anotar essas raízes todas e tentar decorar, né? A raiz do passado é só tirar o an do infinitivo. A raiz do presente eu tenho que decorar. Geralmente ela é parecida com a raiz do passado, mas às vezes não é, né? Como a gente viu em vários casos. Então, o dod, a raiz no presente vira dar. E no presente simples eu coloco o prefixo mi, né? Para indicar o tempo presente. Então, eu tenho mi, dar, mais o sufixo pessoal. Então, a conjugação fica: eu dou, me daham. No coloquial, fica me dam, né? Eu tiro algumas letras, né? Eu dou uma encolhida nele, né? Que no modo coloquial tem essa economia de letras, né? Que fica mais fácil a fala no cotidiano, né? Então, eu dou, me daham ou me dam, no coloquial. Você dá, me dahi ou me di. Ele ou ela dá, me dahad ou me de. Nós damos, me dahim ou me dim. Vocês dão, me dahid ou me dim. Eles ou elas dão, me dahad ou me dan. Então,
Esse é o presente simples. Vamos ver o negativo. Presente simples negativo. Eu coloco o nemi, né, antes da raiz, para indicar a negação, né? Nemi mais a raiz dar mais o sufixo. Então fica eu não dou, nemidaham ou nemidam. Você não dá, nemidahi ou nemidi. Ele ou ela não dá, nemidahad ou nemide. Nós não demos, não damos, nemidahim ou nemidim. Vocês não dão, nemidahid ou nemidim. Eles ou elas não dão, nemidahad ou nemidan. Então, observe como é bem mais fácil, né, falar no coloquial, né, em vez de eu falar nemidaham, nemidam, nemidi, né, bem mais, economiza um pouco de ar, né. Então, vamos para os exemplos das frases, no modo coloquial. Então, nessas frases, a gente vai usar sempre o modo coloquial. Os verbos que a gente aprendeu ali no modo coloquial, direto. Então, os exemplos do passado, com o verbo dar, né, dodam. Eu dei um presente. Ye kodo dodam. Ye kodo é um presente. Dodam, eu dei. Você deu o dinheiro. Pulgo dodi. Pul significa dinheiro. Pulgo, o dinheiro, né? Objeto direto. Sabemos que estamos falando, né? Do dinheiro. Pulgo dodi é você deu. Nós demos a notícia. Chabaro dodim. Chabaro dodim. Chabar é a notícia. Dodim, nós demos. Eles não deram a resposta. Javob na dodan. Javob é resposta. Na dodan. Bem simples, né? Exemplos no presente simples. Eu dou comida para o gato. Begorbe kazomida. Então, begorbe é para o gato, né? Gorbe significa gato. É o bichaninho, miau. Begorbe, kazo é comida. Mida, eu dou. Ela dá aulas de persa? Kelas é farsi bide? Kelas, a gente já viu essa palavra várias vezes, né? Significa aula. Kelas é farsi, são aulas de persa. Ou aula de persa, né? Não está no singular. Mide, ela dá, né? Perguntando. Vocês não deram o endereço. Adres ro nemidim. Adres significa endereço, né? Lembra em inglês? Address. Adres ro nemidim. Nemidim, vocês não deram. Eles dão presentes para as crianças. Bebacho kodo midan. Bebacho. Aqui essa palavra bacho. Vamos falar bacheho, né? Mas no persa falado ela fica assim, bacho, né? Eles engolem o ho do plural. Então, bache criança, bacheho é crianças. Bacho no coloquial é crianças. Então, bebacho kodo presentes, midan.
eles dão. Então, vamos para o próximo verbo. Verbo muito útil, né? Comprar. Haridan, no infinitivo. Haridan, esse é um daqueles verbos que cansam a garganta, né? Então, a gente vai conjugar ele aqui. No passado simples, eu tiro o an do infinitivo, eu tenho a raiz harid. Então, harid mais o sufixo pessoal, vamos conjugar no passado. Eu comprei, haridan. Você comprou, haridi. Ele ou ela comprou, harid. Nós compramos, haridim. Vocês compraram, haridid ou haridim. No informal, né? Coloquial. Eles ou elas compraram, haridan ou haridan no coloquial. Então, vamos ver no negativo, acrescento o na, antes da raiz, harid, fica, eu não comprei, na haridan. Você não comprou, na haridi. Ele ou ela não comprou, na harid. Nós não compramos, na haridim. Vocês não compraram, na haridid ou na haridim. Eles ou elas não compraram, na haridan ou na haridan. Presente simples, aqui a raiz é regular, né? Ela é bem parecida com a raiz do passado. A raiz do presente é har, né? Só tiro o id. Então, har. Acrescento o prefixo mi, indicando presente, mais a raiz har, mais os sufixos. Eu compro, mi haram. Você compra, mi hari. Ele ou ela compra, mi harad ou mi hare no coloquial. Nós compramos, mi harim. Vocês compram, mi harid ou mi harim. Eles ou elas compram, mi harad ou mi haran. Negativo, coloco nemi, né, antes da raiz, har. Eu não compro, nemi haram. Você não compra, nemi hari. Ele ou ela não compra, nemi harad ou nemi hare. Nós não compramos, nemi harim. Vocês não compram, nemi harid ou nemi harim. Eles ou elas não compram, nemi harad ou nemi haran. Então, vamos para os exemplos. No passado simples. Eu comprei um livro. Ye ketob haridam. Então, experimentem substituir por qualquer palavra que vocês conhecem, né? Eu comprei uma casa. Yehone haridam. Eu comprei um apartamento. Pode ter um haridam. Eu comprei um carro. Moshin haridam. Né? Experimentem praticar. Segundo exemplo. Você comprou pão nun haridi. A palavra nun ou non, meu verso escrito, significa pão. Haridi, você comprou. Nós compramos roupas novas. Lebos seno haridim. Então, lebos é roupa. Lebos seno é roupa nova. Né? Então, eu preciso falar no plural. Lebos royeno, né? No coloquial, né? É igual a gente fala, eu comprei roupa nova. Nós compramos roupa nova. Haridim, nós compramos.
Eles não compraram o apartamento. O portemon no Naharidan. O portemon, ou o portemon, né, no persa falado, escrito, o portemon, no persa falado, Naharidan, eles não compraram. Exemplos no presente simples. Eu compro pão todos os dias. Haruz nun miharan. Então, experimentem usar esse verbo aqui também, né? Eu compro qualquer coisa que vocês compram todos os dias, né? Eu compro comida todos os dias. Gazó miharan. Haruz gazó miharan. Eu compro carne todos os dias. Haruz gust miharan. Tô dando aqui umas dicas, né? A gente vai fazer esse exercício mais na nossa live, na nossa aula ao vivo, na sexta-feira. Então, vamos para o segundo exemplo. Você compra ingressos online. Belite online miharib. Então, belit significa bilhete, né? Ingresso. Pode ser ingresso ou bilhete de trem, de ônibus, é belit. Belit online. Online, como eles falam, né? Com sotaque persa. Online, né? Com O, tudo online. Belite online, mihari. Mihari, você compra. Vocês não compram coisas caras. Tizó yegerun ne miharim. Então, tizó é tizó, né? Coisas. Tizó. Tizó é o modo coloquial, né? De tizó. Tizó yegerun, né? Gerun é caro ou cara. Então, tizó yegerun, coisas caras. Nemi harim, vocês não compram. Eles compram livros de vez em quando. Gohi ketob miharam. Gohi ketob miharam. Então, gohi significa às vezes, de vez em quando, né? Um advérbio de tempo, né? Gohi. Ketob, livro. Miharan, eles compram. De vez em quando, eles compram um livro, né? Como a gente fala no português, né? Bem simplificado. Terceiro verbo de hoje é também muito útil, muito importante. Comer. Meu verbo favorito. Depois de amar é comer, né? Comer no infinitivo é jordan. Jordan. Vem mais aquele som do R. Então, no passado, a raiz é hord, né? Hord. Conjugação com os sufixos. Eu comi. Jordan. Você comeu. Hordi. Ele ou ela comeu. Hord. Nós comemos. Hordin. Vocês comeram. Hordid ou Hordin. Eles ou elas comeram. Hordand ou Hordan. É uma coisa interessante sobre esse verbo aqui no persa coloquial, Hordan pode ser usado para beber também, né? Tanto comer, quanto beber, quanto tomar, no sentido de tomar remédio, usa-se Hordan, né? Comer. É o mesmo verbo. Então, no passado simples negativo, eu acrescento na. Eu não comi, na Jordan. Você não comeu, na Jordi.
Ele ou ela não comeu, nachord. Nós não comemos, nachordim. Vocês não comeram, nachordim ou nachordim. Eles ou elas não comeram, nachordan ou nachordan. Felizmente, a raiz do presente de Jordan também é regular, né? Hor, né? Eu tiro o D do hor e vira hor. Então, acrescento o prefixo mi antes da raiz, hor, e conjugo com sufixos. Eu como mi horam. Você come mi hori. Ele ou ela come mi horad ou mi horé. Nós comemos mi horim. Vocês comem mi horid ou mi horim. Eles ou elas comem mi horad ou mi horan. Então, bem tranquilo esse verbo, né? No negativo, acrescento nemi antes da raiz, hor. Eu não como, nemi horam. Você não come, nemi hori. Ele ou ela não come, nemi horad ou nemi horé. Nós não comemos, nemi horim. Vocês não comem, nemi horid ou nemi horim. Eles ou elas não comem, nemi horad ou nemi horan. Então vamos para os nossos exemplos de frases no modo coloquial. Exemplos no passado simples. Eu comi maçã. Sib, Jordan. Sib é maçã, né? A palavra toda criança fala quando vai tirar foto. Sib. Quando você fala essa palavra, você automaticamente sorri, né? Então, Sib, Jordan. Jordan, eu comi. Então, podem exercitar também esse verbo, né? Com coisas que vocês sabem que significa em persa. Eu posso falar ob Jordan. Água. Significa eu tomei água. Se usa também o Jordan, né? No coloquial. Apesar que existe o verbo para beber, né? Que nós não vamos ver nessa série. Mas se usa também o Jordan para bebidas, né? Então, segundo exemplo. Você não comeu nada? Hiti nachordi. Então, hiti é nada, coisa nenhuma. Hiti nachordi, você não comeu. Nós comemos pizza na semana passada. Hafteye pish pizza chordim. Então, a palavra hafte, a gente já viu em várias aulas, é semana. Hafteye pish, a semana passada, né? Pish indica atrás, né? Passada. Pizza é como se fala pizza no sotaque iraniano, né? Pizza. Chordim, nós comemos. Eles comeram no restaurante. Tu restaurant Jordan. Então, esse tu é o mesmo que o dar, né? A preposição significa no, na, nos, nas, né? Tu. Tu também significa dentro de, né? Então, tu restaurant, no restaurante, Jordan. Eles comeram. Restaurant é bem parecido, né? Com restaurante em português. Acho que vem do francês, né? Da influência dessas palavras. No persa iraniano.
Exemplos no presente simples. Eu como pão no café da manhã. Sobhone nun michoran. Sobhone é café da manhã. Ou sobhone, né? Mas no coloquial você fala sobhone. Nun é o pão. Michoran, eu como. Ela come arroz com frango. Berend bo morg michore. Berend, arroz, bo morg. Morg é frango. Michore, ele ou ela come. Nós comemos a sobremesa depois do jantar. Bade shom desser michorim. Então, bad é depois. Bade shom, depois do jantar. Shom. Desser é sobremesa. Desser. Lembrou em inglês, né? Dessert. Acho. Então, desser. Michorim. Nós comemos. Vocês não comem carne? Gust nem michorim. Então, aqui no negativo. Gust é carne. Nem michorim. Vocês não comem. Então, esses são verbos ótimos, né? Para a gente treinar bastante. Vamos para o próximo verbo já. Espero que vocês estejam gostando, né, dessa série de aulas. Dá para a gente usar esses verbos em muitas situações, né? Acredito que vocês vão treinar, né, assistindo filmes, ouvindo músicas, vocês vão ver bastante esses verbos, né? Então, vamos lá para o próximo verbo, que é pegar. Pegar, no infinitivo, é geriftar. Então, esse é um verbo bem versátil, né? Geriftar. Que ele pode ter vários significados, né? Mas, no modo geral, ele significa pegar, conseguir, obter. Dependendo do contexto, ele pode ter significados diferentes, né? Assim como outros verbos que a gente vai ver, né? Então, nós vamos conjugá-lo como pegar. Então, a raiz do gereftan é gereft. Isso também é um verbo compridinho, né? Gereftan. Então, gereft é a raiz do passado, com os sufixos. Eu peguei, gereftan. Você pegou, gerefti. Ele ou ela pegou, gereft. Nós pegamos, gereftin. Vocês pegaram, gereftid ou gereftin no coloquial. Eles ou elas pegaram, gereftant ou gereftan. Negativo, acrescento raiz na, uso prefixo na, né, da negação, antes da raiz gereft. Eu não peguei, na gereftam. Você não pegou, na gerefti. Ele ou ela não pegou, na gereft. Nós não pegamos, na gereftin. Vocês não pegaram, na gereftid. Ou na gereftin, no coloquial. Eles ou elas não pegaram, na gereftan. Ou na gereftan. Presente simples. Essa também é uma raiz irregular, né? Mas é mais simples, né? O gereft vira gir. Então, a raiz do presente de gereftan é gir.
eu acrescento o mi antes da raiz gir, com os sufixos. Então, eu pego migiram. Você pega migiri. Ele ou ela pega migirad ou migire, no coloquial. Nós pegamos migirim. Vocês pegam migirir ou migirim. Eles ou elas pegam migirad ou migiran. Negativo, acrescento nemi, antes do gir. Eu não pego. Nemigiram, você não pega. Nemigiri, ele ou ela não pega. Nemigirad ou nemigire, no coloquial. Nós não pegamos. Nemigirim, vocês não pegam. Nemigirit ou nemigirim. Eles ou elas não pegam. Nemigirand ou nemigiran. Então, esse é um verbo que você vai ouvir bastante também em letras de músicas, que ele é um verbo-chave, né? Então, a gente vai ver aqui os exemplos. Passado simples. Vou colocar aqui. Eu peguei a chave. Kelido gireftam. Kelid significa chave. Kelido, a chave específica, né? Gireftam, eu peguei. Aqui é uma pergunta bem útil. Você não tomou banho? Dush na gerefti? Então, observe aqui que o sentido de geref nessa frase não é pegar, é tomar, né? Tomar banho. Dush gereftan, né? Dush é a ducha, né? Chuveiro, banho. Na gerefti, você não tomou? Nós pegamos as malas. Chamedun no gereftim. Então, chamedun ou chamedon. A palavra chamedon significa mala. Chamedun no coloquial. Chamedun no, aquelas malas específicas. Gereftim, nós pegamos. Eles tiraram muitas fotos na viagem. Tu safar, heli ax gereftan. Observe aqui também que o verbo gereftan, ele muda de significado aqui, né? De eles pegaram, vira eles tiraram, né? Estamos falando de fotos. A gente não fala que eles pegaram fotos, né? Tem gente que fala que eles tomaram fotos. Né, alguns lugares falam assim, né, mas é o mesmo sentido, né, então, eles tiraram, tu safar é na viagem, reile, muito, muitas, ax, foto, giriftan, eles tiraram. Presente simples. Eu tomo banho todos os dias. Harus dush migiram. Muito útil essa frase, né? Harus, todos os dias. Dush, banho. Migiram, eu tomo. Por que você não tira uma foto? Tiró, ax, nemigirim. Então, tiró é porque, de pergunta. Ax, foto, nemigiri, você não tira. Então, aqui também no sentido de tirar, né? Ao invés de pegar. Terceiro exemplo aí. Vocês pegaram dinheiro no banco? As bank por migirim. Então, as bank, do banco, por dinheiro, migirim. Vocês pegaram.
Porque a gente não fala dinheiro dar banco, to banco, né? A gente fala pegou dinheiro dentro do banco, igual em português, né? A gente fala do banco, né? Que eu peguei do lugar. Então a gente usa a preposição as aí, né? Indicando o local. Local de onde foi tirado, né? Então, as bank pul migirim. Nós não pegamos muito dinheiro. Pul eziod ne migirim. Então, pul, dinheiro. Pul eziod. Essa palavra ziod também significa muito, né? No sentido de bastante. Então, ziod é um tanto assim, né? Não pegamos tanto dinheiro. Nemigirim, nós não pegamos. Puleziod, nemigirim. Então, vamos aqui para o nosso penúltimo verbo de hoje. A gente está bem acelerado, né? Acredito que vocês que assistiram as aulas anteriores já devem estar familiarizados, né, com os sufixos, por isso que eu não estou assim tão devagar. Mas aqui esse verbo trazer, no infinitivo, ovardan, é outro verbo grande, né? Ovardan. Então a raiz no passado é ovard, ovard. Então, para conjugá-lo com os sufixos, aqui eu trouxe ovardan, mas no persa coloquial ele vira ovordam, né? O ovard vira ovord, né? Não sei porque os iranianos acham mais bonito falar assim, né? Ovordam, em vez de ovardam, no persa coloquial. Então, aqui a gente vai conjugar de coloquial, né? Então, você trouxe ovordi, ele ou ela trouxe, ovord, nós trouxemos, ovordim, vocês trouxeram, ovordim, eles ou elas trouxeram, ovordar. Então, essa é a forma que vocês vão escutar no próximo falado, né? A forma escrita, ovardam, talvez na televisão, né, nos programas de linguagem mais formal, eles usem ovardam, ovardi, ovard, ovardim, por aí vai. Aqui no passado simples, eu tenho aquele detalhe, né, porque é um verbo que começa com vogal, igual o omadam, né, que a gente viu na aula passada, o verbo vir, né, o madame, também ele tem esse detalhe. No negativo, em vez do na, eu coloco nai, né? Porque eu não posso juntar a vogal com outra vogal, né? No persa tem essa regra. Então, não posso falar na ovordam. Eu tenho que falar na iovordam. Tem que ter esse i ou y, né? Que são de semivogal que a gente fala, né? Antes do o. Então, vamos conjugar esse verbo, então, direto no coloquial, né? Para facilitar a nossa vida. Eu não trouxe na iovordam. Você não trouxe na iovordi. Ele ou ela não trouxe na iovard. Nós não trouxemos na iovordim. Vocês não trouxeram na iovordim. Eles ou elas não trouxeram na iovardan. Na iovordan. Na iovardan é no persa formal. Na iovordan. Presente simples, a raiz é regular também, né? O ovar vira ovar. Eu tiro o D, né? Do ovar vira ovar. Então, eu coloco o prefixo mi, indicando presente.
e o sufixo depois da raiz ovar. Então, eu trago miovaram. No coloquial, eu tenho só o or, né? Em vez do ovar, tenho só o or. Então, coloco o sufixo direto aqui. Mioram, depois do or. Corto no meio, né? Raiz. Então, eu trago miovaram ou melhoram, no coloquial. Você traz miovari ou melhori. Ele ou ela traz miovarad ou melhore. Nós trazemos miovarim ou melhorim. Vocês trazem miovarid ou melhorim. Eles ou elas trazem miovarand ou melhoram. Então, bem tranquilo esse verbo no coloquial, né? Melhorar, melhori, melhore. Presente simples negativo, eu acrescento nemi antes da raiz ovar. Eu não trago nemi ovaram ou nemi oram. Você não traz nemi ovari ou nemi ori. Ele ou ela não traz nemi ovarad ou nemi ore. Nós não trazemos nemi ovarim ou nemi orim. Vocês não trazem nemi ovarid ou nemi orim. Eles ou elas não trazem nemi ovarad ou nemi oram. Então, vamos ver aqui os exemplos de frases com esse verbo. Exemplos no passado. Eu trouxe o bolo de chocolate. Cake chocolate ro avurdam. Cake chocolate ro avurdam. Cake chocolate seria mais como bolo achocolatado, né? Esse chocolate indica um adjetivo. Então, cake é bolo, a gente já viu essa palavra muitas vezes, né? Que eu adoro essa palavra. Cake, chocolate, bolo de chocolate, ro, aquele bolo exclusivo, avurdam, eu trouxe. Segundo exemplo é uma pergunta. O que você trouxe? Ti avordi. Ti é o que? Avordi, você trouxe. Então, posso responder, né, essa pergunta, ti avordi, com a primeira, né? Cake chocolate ro avurdam. E o terceiro exemplo, perguntando, vocês não trouxeram nada? Vocês, no plural, né? Tizi nai avurdin. Tizi é nada, ou tizi pode ser coisa, uma coisa, né? Mas como o verbo está negativo, ele significa nada. Tizi nai avurdin. Vocês não trouxeram? Aí a resposta está aí embaixo, né? Eles trouxeram a comida da festa. Kazó yemermuni avurdan. Kazó, comida. Mermuni, a gente já viu essa palavra também várias vezes. Kazó yemermuni, a comida da festa. Avurdan. Eles trouxeram. Presente simples do verbo trazer. Eu trago o livro amanhã. Fardó ketobro miora. Fardó, amanhã. Ketobro, o livro, né? Aquele livro que vocês sabem qual é. Mioram. Eu trago. Ele traz pão todo dia. Haruz nun miore. Haruz todo dia.
Nun, pão, miore, ele traz. Nós não trazemos nenhuma notícia. Hit, habari, memiorim. Hit é nada ou coisa nenhuma. Habar, notícia. Então, hit, habari, nenhuma notícia. Memiorim, nós não trazemos. Nós não estamos trazendo agora nenhuma notícia. Eles trazem mercadorias do Irã. As Iran, Kolo, Mioran. Então, as Iran, do Irã, né, que foi trazido do Irã. Iran é Irã em persa, né? Kolo, essa palavra, Kolo, significa mercadoria, né? Quando a gente vai no mercado, qualquer coisa, né? Qualquer espécie de mercadoria se fala kolo, né? Produtos, né, de modo geral. Miora, eles trazem. Então, vamos aqui para o nosso último verbo de hoje, que é o verbo-chave também, né? Levar. Levar é bordan. Levar, carregar. Também significa ganhar, né? Levou o Oscar, levou o prêmio. Ela utiliza esse verbo, né? Bordan. Passado simples, a raiz é board. Artigo one, tem o board. Então, a conjugação dele com sufixos é eu levei, bordan. Você levou, boardi. Ele ou ela levou, board. Nós levamos, boarding. Vocês levaram, boarded. Ou boarding, no coloquial. Eles ou elas levaram, boardad ou bordan. Passado simples negativo, acrescento o na antes da raiz board. E tenho eu não levei, na bordan. Você não levou, na bordi. Ele ou ela não levou, na board. Nós não levamos, na bordim. Vocês não levaram, na bordid ou na bordim. Eles ou elas não levaram, na bordad ou na bordan. Presente simples, a raiz também é um pouco irregular, mas ela é bem facinho, né? Então, o board vira bar. A raiz do presente, então, de bordar é bar. Então, acrescento mi antes da raiz bar, mi e o sufixo. Eu tenho eu levo, mi baram. Você leva, mi bari. Ele ou ela leva, mi barat ou mi bare. Nós levamos, mi barim. Vocês levam, mi barit ou mi barim. Eles ou elas levam, mi barad ou mi baran. Presente simples negativo, acrescento nemi antes da raiz bar. Eu não levo, nemi baram. Você não leva, nemi bari. Ele ou ela não leva, nemi barad ou nemi bare. Nós não levamos, nemi barim. Vocês não levam, nemi barid ou nemi barim. Eles ou elas não levam, nemi barad ou nemi baran. Vamos então de frases para a gente entender esse verbo. No passado simples,
Eu não levei a minha bolsa. Kifamo nabordam. Kif significa bolsa. Kifam a minha bolsa. Kifamo, né? A minha bolsa. Nabordam, eu não levei. O que você levou ontem? Dirus tibordi. Então, aqui o ontem está no começo da frase, né? Dirus ti, o que? Bordi, você levou. Vocês ganharam o jogo? Bozi ou bordi? Aqui, o bordar, né? E vira ganhar. Ele é traduzido como ganhar. Vocês levaram a melhor no jogo, né? Assim. Então, vocês ganharam o jogo. Bozi, go, bordi. Bozi é o jogo. Elas levaram tudo. Hameti go bordan. Hameti. Hameti é todas as coisas, tudo, né? Uma forma de falar. Hameti ro bordan. Bordan, elas levaram. Exemplos no presente simples, para a gente finalizar aqui os exemplos. Eu levo as crianças para a escola. Bacho go mibaran madrese. Vocês vão ver que o verbo vem antes. Aqui tem uma ordem diferente, né? As construções no verso coloquial, elas não obedecem tanto, né, a forma gramatical, né? Então, o verbo ele pode mudar de lugar na frase, né? No verso formal, eu falaria assim: bate, ro, go, be, madrese, mi, baram. Né? O verbo viria no final. Mas aqui, é o objeto, bate, ro, complemento, né? Madrese. Eu não tenho a preposição para, né? Então, essas aqui são formas de construir as frases para ficar mais fluido, né? A conversa. Então, seria bate, ro, as crianças, ro, mi, baram, eu levo, madrese, escola. As crianças eu levo, escola. E aqui, né, nesse mesmo caso, ele leva o computador para o trabalho. Computero mi bare sare kor. Computer é o computador. Mi bare, ele leva, sare kor, para o trabalho. Então, esse mi bare, ele vem antes, né, quando indica um local, né? Aqui eu tenho madrese, no local, né, a escola, então o mibaram vem antes do local. E aqui, sarikor é o trabalho. Então, o mibare vem antes do sarikor, antes do trabalho. Então, geralmente, quando está indicando locais, né, que a gente usa dessa forma, na construção da frase. Isso só é válido no parça coloquial, tá? No parça escrito, essas regras estão incorretas. Então, a terceira frase aí, vocês não levam o celular. Gushi ro nemibari. Gushi significa celular, em persa, né? Se usa a palavra aí. Gushi, mobile, telefone hamro. Mas Gushi é mais popular, né?
pessoas usam mais. Gushiro Nemibarin, vocês não levam. E aí a última, elas ganham todos os jogos. Hamebozi Horo Mibaran. Então aqui eu uso também no sentido de ganhar, né? Ganhar os jogos. Então, Hame, todos, Bozi, Ho, jogos, Ro, Mibaran, elas ganham. Então, terminamos aqui essa parte da aula. Acredito que você pode estar com muitas dúvidas, né, com relação às regras gramaticais, mas no persa coloquial, as regras gramaticais, elas às vezes não funcionam tanto, né, igual qualquer língua, né. Mas existem padrões, né, que são mais utilizados. Então, se você esquecer de usar o verbo no final da frase, no persa coloquial, não tem problema. Né? É isso que a gente está tentando mostrar aqui, né? Porém, se eu escrever com o verbo no lugar errado, aí eu estou violando as regras da língua, né? Então, isso é grave. Isso na escola, no trabalho, né? Mas na conversação do cotidiano, não tem problema de eu mudar o verbo de lugar na frase. É isso que a gente quer entender. E não tem problema de eu encurtar algumas palavras. Então, é isso que a gente vai sentir na linguagem do cotidiano. E aí, vamos para a nossa sessão de perguntas, né, para a gente encerrar essa aula. Vocês treinarem tudo que aprenderam hoje com a escrita persa. Então, para quem está chegando agora, a gente sempre faz essas perguntas sem tradução, que é para vocês tentarem, né, se familiarizar com a pergunta. A gente tem aulas de alfabeto aqui no canal, né? Vocês podem dar uma olhada, temos várias aulas. Temos 3 séries de aulas de alfabeto aqui no canal, né? Mas, para quem ainda não sabe ler, vocês podem apenas escutar e tentar lembrar as palavras que vocês ouviram aqui na aula e inferir o significado, né? Tentar chegar próximo do significado. Se vocês errarem, não tem problema, a gente está aqui para aprender. Né? Então, pega o caderninho, anotem as respostas e coloquem aí no chat, nos comentários, quantas perguntas vocês acertaram. Eu gosto muito de saber. Então, vamos lá. Esse exercício 1 é para vocês escolherem a tradução correta. Então, essa frase. Ela dá aulas de persa. Qual que é a tradução correta? Alternativa A. Kelose forsi mire. Alternativa B. Kelose forsi mide. Ou alternativa C. Kelose forsi miod. Tentem lembrar dessa frase que a gente viu aqui na aula de hoje, qual o verbo que utilizamos. Então, a resposta correta é a letra B. Né? Kelose forsi, aula de persa, mide, ela dá. Então, aqui na resposta eu coloco a tradução para ajudar vocês, né? Estão chegando agora. Na letra A seria Kelose forsi mire, ela vai às aulas de persa. Na alternativa C, Kelose forsi miod, ela vem às aulas de persa. Então, esses dois verbos, né? Mire, miod, a gente viu na aula passada, né? Isso que eu quis dar uma pegada em vocês. Então, aqui na frase número 2, eu compro pão todos os dias. Alternativa A, har ruz, razó, mioram. Alternativa B, har ruz, nun,
miharam. Alternativa C, har ruz cake mibaram. Então, podem pensar aí qual que é o verbo correto, as palavras corretas. Alternativa B, har ruz, todos os dias, nun, pão, miharam, eu compro. Na letra A seria har ruz kazor miyoram, eu trago comida todos os dias. Na letra C, har ruz cake mibaram, eu levo o bolo todos os dias. Pergunta 3. Vocês não comem carne? Alternativa A, gust nemicharim. Alternativa B, gust nemichoim. Alternativa C, gust nemichorim. Tentem lembrar do verbo que aprendemos hoje. São bem parecidos, né, esses verbos. Dá para enganar um pouquinho. Resposta correta é a alternativa C. Gust, carne, nemichorim, vocês não comem. Na letra A seria gust nemicharim, vocês não compram carne. Na alternativa B, gust nemichoim, vocês não querem carne. Esse verbo da letra B a gente viu na aula passada, né? O verbo querer. Pergunta 4. Nós pegamos as malas. Alternativa A, chamedum no gereftim. Alternativa B, kelito gereftam. Alternativa C, heile ax gereftam. Então, é o mesmo verbo, diferentes pessoas, mas a palavra que vem antes do verbo muda aí, né? Então, tentem se lembrar. Resposta correta é a letra A. Chamedon, mala, gereftim. Nós pegamos. Nós pegamos as malas. Na letra B seria keli do gereftam. Eu peguei a chave. Na letra C, heili ax gereftam. Eles tiraram muitas fotos. O próximo exercício é para completar as frases com os verbos. Então, um desafiozinho a mais aí, né? Então, pergunta 1. Keli do, espaço. Qual que é o verbo que completa essa frase? Alternativa A, hordam. Alternativa B, goftam. Alternativa C, gereftam. Vocês prestaram bastante atenção, essa tá fácil. Alternativa correta é a letra C. Keli é chave. Gereftam, eu peguei. Então, na letra A seria hordam. Eu comi, tá? Eu comi a chave, não dá. E na letra B, goftam, é eu disse. Então, eu disse a chave também não dá certo. Tive esse verbo goftam na aula passada também, né? O verbo dizer. Pergunta 2. Harus, nun, espaço. Qual que é o verbo correto? Alternativa A, mibine. Alternativa B, mitune. Alternativa C, miore.
Só lembrar também dos verbos que vimos hoje, na aula de hoje. A resposta correta é a letra C. Então, har luz todos os dias, non pão, mi ore, ele traz. Todos os dias ele traz pão. Na letra A seria mi bine, ele vê. Na letra B, mi tune, ele pode. A gente viu mi bine, mi tune na aula passada, né? O verbo mi bine, o verbo ver, e mi tune, o verbo poder, a gente viu na aula 2. E a última pergunta de hoje. Bat, ro, espaço, madrese. Qual que é o verbo que vem aí no meio? Alternativa A, mi baram. Alternativa B, mi haram. Alternativa C, mi dam. Então, a resposta correta, se vocês prestarem atenção, tá bem fácil esse, né? Letra A, mi baram. Então, ba significa eu levo, né? Mi baram. Bate-ro, as crianças. Mi baram, eu levo. Madrese, escola. Eu levo as crianças para a escola. A letra B seria mi haram, eu compro. A alternativa C, mi dam, eu dou. Né? Então, não faz sentido esses outros dois verbos nessa frase, né? Então, aqui eu finalizo essa aula. Né? Acredito que eu vou aprender bastante coisa hoje, né? Então, a gente construir um bom vocabulário aí, né? A gente não está se aprofundando tanto em outros detalhes de gramática, né? A gente quer focar nos verbos, na construção de frases, para a gente falar, né? Para a gente entender e falar. Aprender a se expressar, né? Não, a gente não quer focar agora, nesse momento, né? Em ter uma escrita impecável. A gente tem aulas também focadas na escrita, na leitura, que aí a gente usa o modo formal, correto. Mas a maioria das nossas séries de aulas aqui são focadas no persa do cotidiano, né? O persa falado. E antes da gente encerrar, quero deixar aqui o meu convite para você se inscrever na nossa lista. Está aqui no link na descrição, né? Um link que abre o formulário aí do Google Forms. Respondam aí as questões que no final dessa semana eu vou entregar para vocês este presente, né? Uma tabela, que é o nosso material bônus, com 100 verbos em persa. Essa tabela só vai ser entregue para quem se inscrever até o dia 29, né? Até o final dessa semana. E na nossa aula ao vivo eu vou mostrar um pouquinho mais dela, né? Que ela ainda está terminando, né? São 100 verbos, né, gente? Ainda estou aqui correndo para terminar. Então, essa tabela é interativa. Clicando no verbo, você abre as conjugações, né? As conjugações principais que a gente vai aprender aqui nessa série de aulas. Então, são 100 verbos. Pensem como isso pode ajudar o aprendizado de vocês. E espero por vocês amanhã, aqui no canal de Cultura Persa. Nós vamos provavelmente entrar nesse mesmo horário. E para você que vai assistir a gravação mais tarde, amanhã, depois, deixo aqui, né, meu grande abraço. Para vocês que assistiram ao vivo e participaram, muito obrigada. Fico muito feliz com o apoio, com os comentários, com o incentivo. Então, até amanhã. Tofardó, Belmira de Dar. Espero ver vocês
aqui na nossa próxima aula da semana dos verbos em peça.